Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre uma das figuras mais importantes das religiosidades afro-indígenas brasileiras. Falar sobre Preto Velho é falar sobre uma profundidade imensa dentro das macumbas brasileiras. Mas para compreender de fato quem são os pretos velhos, é preciso sair da imagem romantizada do velhinho bondoso, sempre sentado no banco, fumando cachimbo e dando conselhos. Essa imagem existe, tem força religiosa, simbólica, mas o preto velho não se resume somente a isso. O preto velho é mais do que uma entidade de consolo. É uma categoria espiritual formada pela memória da escravidão, pela experiência africana no Brasil, pela resistência dos povos negros e pela reorganização das macumbas brasileiras ao longo dos séculos. Em vida, essas entidades representam homens e mulheres negros marcados pela existência dentro do cativeiro, marcados pela dor, pela sabedoria, pela perda, marcados pela ancestralidade e sobrevivência. Mas não devemos entendê-los apenas como escravizados resignados. Essa leitura é bem perigosa, porque pode transformar a violência da escravidão em uma espécie de virtude espiritual. Preto Velho não é símbolo de submissão, é símbolo de sobrevivência, de resistência e principalmente de permanência. A figura de Preto Velho nasce principalmente com uma pergunta: o que acontece quando um povo escravizado, violentado e desumanizado transforma sua dor em fundamento espiritual? Para responder isso, a gente precisa voltar no período colonial, lá nos Calundus. No século 17 e 18, antes da formação da Umbanda moderna e da própria linguagem moderna sobre Preto Velho, já existiam práticas religiosas africanas no Brasil chamadas Calundu. Os calundus eram de origem principalmente centro-africanas, com presença de cura, adivinhação, dança, tambores e também de incorporação. Autores como Luiz Motti, Laura de Melo Souza, James Sweet, Renato da Silveira e Robert Deibert são fundamentais para compreender esse universo. Deibert, por exemplo, ao revisar estudos sobre o calundu no período colonial no Brasil, afirma que essas práticas devem ser compreendidas como recriações centro-africanas em territórios brasileiros, não apenas como feitiçaria isolada ou superstição colonial. Os calundus tinham uma função social muito concreta. Eles eram procurados para curar doenças, resolver aflições, interpretar problemas espirituais, lidar com perseguições, proteger pessoas e restaurar equilíbrios rompidos. Esse ponto é essencial para a gente pensar em Preto Velho porque, antes de Preto Velho aparecer como linha organizada dentro da Umbanda, já existia no Brasil uma tradição negra de cura espiritual. O velho africano, a velha africana, o curador, a rezadeira, o conhecedor de ervas e o ancestral comunitário já estavam presentes nesse universo. Não eram chamados de Preto Velho no sentido umbandista, mas o fundamento estava ali. A autoridade espiritual negra, a cura pela palavra, a relação com os ancestrais e a ideia de que a dor do cativeiro também poderia ser enfrentada por meios espirituais. A raiz histórica do Preto Velho não começa na Umbanda do século XX. Ela começa muito antes, no Brasil colonial, como africanos, ex-escravizados e escravizados criaram, em condições de violência, seu modo de cuidar, de aconselhar, de curar, de manter viva a memória espiritual da comunidade. Para entender Preto Velho, precisamos perguntar quem eram esses homens e mulheres quando em vida. Historicamente, o Preto Velho e a Preta Velha representam a memória dos africanos e afrodescendentes submetidos à escravidão. Muitos foram mineradores, trabalhadores de roça, cozinheiras, lavadeiras, parteiras, curadores, rezadores, benzedeiras, mães de criação, pais de comunidade, pessoas que viveram sob violência extrema, mas preservaram formas de cuidado, aconselhamento e resistência. A velhice, nesse contexto, tem um significado muito profundo. Em sociedades africanas, a velhice está intimamente ligada à autoridade, mas também está ligada à memória, conselho e à proximidade com os próprios ancestrais. No Brasil escravista, ser negro e sobreviver até a velhice era também sobreviver a um sistema e uma sociedade que era feita para consumir o corpo negro. O negro velho carregava marcas da violência, mas também carregava a memória. Por isso, Preto Velho não deve ser resumido a uma ideia de fragilidade. A bengala, o corpo curvado, a fala pausada e o cachimbo não indicam fraquezas. São símbolos de tempo, de experiência, de vivência, domínio da palavra e conhecimento das dores humanas. A força de Preto Velho está justamente naquilo que o Brasil escravagista tentou destruir, a humanidade negra. Ele é a presença espiritual de quem foi desumanizado em vida, mas retorna como autoridade religiosa. Aqui a memória da escravidão não aparece apenas como sofrimento, ela aparece como fundamento. Como mostram estudos recentes sobre Preto Velho e memória da escravidão, essas entidades podem ser lidas pelas formas como os terreiros recriam, elaboram e ritualizam a experiência histórica do cativeiro, transformando o trauma coletivo em presença espiritual ativa. Essa transformação é fundamental. O Preto Velho não apaga a escravidão, ele a lembra, mas lembra de um modo religioso, ritual e comunitário. Ele não aparece apenas para contar que sofreu, ele aparece para orientar, curar, aconselhar e dar continuidade à vida. Depois dos calundus, outro ponto importante para essa trajetória é a cabula. A cabula foi uma prática religiosa brasileira muito influenciada pelas matrizes banto.
Ela foi muito expressiva nas regiões do Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ela aparece nas documentações como culto de caráter secreto, com iniciação, hierarquias próprias, uso de palavras ritualísticas, presença de elementos católicos populares, indígenas, africanos e principalmente muçulmanos. Os estudos sobre a cabula capixaba destacam sua matriz centro-africana e angoleira, apontando como religião afro-brasileira que se estruturou no Brasil e deixou vestígios importantes para as práticas posteriores. A cabula é fundamental para pensar em Preto Velho, porque nela encontramos um ambiente religioso onde a ancestralidade, o segredo, a mata, a cura, a iniciação e a comunicação espiritual se articulavam. Não estamos ainda diante da Umbanda organizada, mas um campo afro-brasileiro no qual os mortos, os ancestrais e os espíritos já tinham o seu lugar. Algumas leituras sobre a cabula também deixam claro que existe uma forte ligação sobre a prática de incorporação, além de outros elementos que depois vão ser reconhecidos na macumba, na umbanda e até na quimbanda. Ainda que seja necessário cuidado para não falar que existe uma linha reta de existência desses cultos, é possível reconhecer a cabula como participante histórico da história das macumbas brasileiras. O Preto Velho dentro da cabula ele acaba sendo muito expressivo porque, como tem grande influência dos povos islâmicos, os cabulistas olhavam para aqueles mais velhos como algo sagrado, como aquele que trazia muita sabedoria e também que merecia um culto específico somente para eles. Sendo assim, começa a se ver formando uma linha voltada somente para espíritos de escravizados e ex-escravizados que eram idosos e idosas. E aqui eu vou fazer uma pausa para falar para vocês que o meu livro ainda está em venda, o Manual do Culto aos Espíritos Ancestrais e Orixás, agora uma nova versão de capa dura, bem mais organizado para vocês. Esse livro aqui é para aquelas pessoas que querem ter uma prática dentro da sua casa, onde podem fazer seus trabalhos, fazer seus banhos, saber mais sobre ervas, etc. E também está disponível o meu livro Umbanda Histórica, que todos esses assuntos que a gente está debatendo aqui, falando sobre calundu, cabula, santidade e outras religiosidades afro-indígenas brasileiras, também está aqui nesse livro, né? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar e comprar. Se você quer um vídeo falando mais profundamente sobre Preto Velho dentro da Umbanda e da Macumba Carioca, comenta aqui embaixo que eu vou trazer um vídeo especificadamente só para isso, porque o assunto acaba se estendendo muito. Com a consolidação da Umbanda no século XX, Preto Velho passa a ocupar um lugar central na religiosidade. Ao lado dos caboclos, os Preto Velhos se tornam uma das linhas principais de culto dentro da Umbanda. Na Umbanda, Preto Velho é geralmente associado à humildade, à paciência, à cura e ao aconselhamento. Ele aparece como um espírito de antigo escravizado, mas também como guia de profunda elevação espiritual. Aqui tem uma transformação importante. A Umbanda moderna reorganiza a memória da escravidão marcada pelo espiritismo kardecista, pelo cristianismo popular e pela ideia de evolução espiritual. Preto Velho passa a ser visto como espírito sofredor que superou a dor e retorna para praticar a caridade. Essa leitura teve força religiosa e social. Ela permitiu que a memória negra entrasse no centro de uma religião urbana no processo de legitimação, mas também trouxe riscos. Em alguns discursos, Preto Velho passou a ser visto como símbolo de resignação, de perdão absoluto e de aceitação passiva do sofrimento. Essa interpretação precisa ser criticada. Preto Velho não deve ser usado para romantizar a escravidão. A escravidão foi violência. A grandeza espiritual de Preto Velho não está em ter aceitado a perseguição e toda a escravidão, mas de ter sobrevivido a ela e ter transformado essa experiência em sabedoria ancestral. Renato Ortiz, ao estudar a formação da Umbanda, mostra como a religião passou por processo de reorganização simbólica e branqueamento, tentando se afirmar como religião legítima diante da sociedade brasileira, o que ajuda a entender como entidades como Preto Velho foram reinterpretadas em diferentes momentos históricos. Assim, na Umbanda, Preto Velho se torna uma das figuras mais importantes da história das religiões afro-indígenas brasileiras. Ele é ancestral, curador, aconselhador, trabalhador espiritual e símbolo de dignidade negra, mas sua força precisa ser lida de forma crítica, sem apagar a violência histórica que a sua imagem carrega. Aqui a gente precisa fazer uma pausa para falar que Preto Velho não está somente dentro da Umbanda. A gente também vai ver a figura de Preto Velho agindo dentro da Quimbanda. E se você quer um vídeo falando sobre Preto Velho dentro da Quimbanda, comenta aqui embaixo que eu trago esse vídeo para a gente poder dialogar sobre o que representa Preto Velho agindo dentro da Quimbanda. Preto Velho é uma das maiores sínteses espirituais das experiências afro-brasileiras. Ele reúne memória da África, da dor da escravidão, a força da ancestralidade, a cura dos calundus, o segredo da cabula, a pluralidade da macumba carioca, a caridade da Umbanda e a firmeza da Quimbanda. Quem foram eles em vida? Foram africanos e afrodescendentes marcados pelo cativeiro, pela violência, pela resistência, pela velhice, pela fé, pela cura e pela palavra. Preto Velho não é somente uma entidade mansa, é uma entidade histórica. Não é apenas símbolo de humildade, é símbolo de permanência. Não é apenas lembrança da escravidão, é a prova espiritual que a escravidão tentou destruir um povo, mas não conseguiu destruir sua memória, sua sabedoria e sua força ancestral. Se você curtiu o vídeo, comenta aqui, compartilha, e curte também. É muito importante para que a gente consiga alcançar outras pessoas.
pessoas. Eu agradeço todo mundo que chegou até aqui comigo e até a próxima. Tamo junto e tchau.